Olá pessoal, meu nome é Sérgio. Hoje vamos realizar uma aula sobre o Iluminismo, entender o que foi o século das luzes. Em boa parte do século XVIII na França, se consolidou-se o exemplo mais evidente de governo absoluto. Mas ao longo daquele século, qualquer bom observador logo notaria no ar intensos sinais de mudança. Afinal, até mesmo pelas ruas de Paris, capital da França, era possível encontrar ambulantes vendendo panfletos que divulgavam as novas ideias dos filósofos em uma linguagem fácil e acessível. Muitas dessas ideias defendiam a construção de uma sociedade bem diferente da que vigorava. Havia herdeiros que eram a favor de impor limites ao poder do governante, até aqueles dispostos a formar uma sociedade de cidadãos com direitos políticos e sociais, em que todos fossem iguais perante a lei. Por isso que na Revolução Francesa vai falar de igualdade, liberdade e fraternidade. Para muitos, o século XVIII na Europa foi um tempo de liberdade de pensamento e de triunfo da razão. Mas afinal, o que é o Iluminismo? Em 1784, um jornalista de Berlim perguntou ao filósofo alemão Immanuel Kant sobre o significado de um termo que começava a entrar em vigor na segunda metade do século XVIII. O que é o Iluminismo? A resposta nos ajuda muito a compreender esse conceito. É o movimento de renovação de ideia que tomou corpo naquela época. Kant definiu o Iluminismo como um processo de esclarecimento, a partir do qual o ser humano sairia da sua menoridade graças ao uso da razão e ao exercício do pensamento de liberdade, para uma associação com o esclarecimento ou iluminismo. É também chamado por muitos historiadores de ilustração. A razão é a palavra-chave para entender o iluminismo. É considerado o instrumento fundamental para o ser humano lidar com a natureza, a sociedade. O iluminismo foi, portanto, um conjunto de ideias desenvolvida na Europa, sobretudo na França, que defendia o racionalismo como valor essencial da sociedade. Daí a ideia de luz, daí a ideia de esclarecimento, em oposição aos que os iluministas consideravam trevas, que era o pensamento da Igreja Católica naquele momento, que era o pensamento religioso dominante desde a Idade Média. É certo que a chamada Revolução Científica do século XVII, a Revolução Científica agora diz que a Terra gira em torno do Sol, já que a Igreja Católica defendia que a Terra era o centro do universo. E com essa revolução científica, não deixa dúvida sobre o avanço do racionalismo. Antes mesmo de o iluminismo tomar naquele século, Galileu aprofundou a teoria heliocêntrica de Copérnico, estudou o movimento dos planetas. Isaac Newton descobriu a lei da gravitação universal, fundando a física. Em resumo, os séculos 17 e 18 apresentaram o predomínio progressivo da razão sobre a religião e apontaram para uma transformação de valores que estariam na base da formação do mundo contemporâneo. É por isso que se pode definir o iluminismo como um conjunto de ideias que, tendo a razão como um valor fundamental, conduziam a um processo de laicização do mundo ocidental, em prejuízo à mentalidade religiosa. É também por isso que o século XVIII é considerado o século das luzes, é considerado o século do esclarecimento.